Fala galera, estamos aí com mais um vídeo sobre o Sermão do Monte. Hoje o último vídeo sobre as bem-aventuranças. Talvez hoje a bem-aventurança mais difícil de entender, aquela que você olha assim e você fala assim, oi? Sério mesmo? Não é porque hoje é bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Talvez você pense assim, mas bem-aventurados perseguidos? Sério isso? Porque a gente viu que lá no primeiro vídeo sobre as bem-aventuranças que bem-aventurança significa felizes. Mas felizes quem é perseguido? Né? Talvez você pense assim e você não entende, mas a gente vai deixar um pouco mais claro aí para você. O que não é perseguição, né? Talvez você pense assim, nossa, então eu sou bem-aventurado, então eu sou feliz, porque eu sou muito perseguido. Só que perseguição não é sofrer por ter um mau caráter. Talvez você tenha um mau caráter e você é perseguido por você ter esse mau caráter e você pensa assim, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, mas não quer dizer isso. Não é também sofrer pelos problemas gerados por si mesmo e nem sofrer para ganhar notoriedade ou ganhar fama. Então, muitas vezes a gente faz algo de errado, a gente causa conflitos, a gente causa confusão e a gente é perseguido por causa disso. A gente fala assim: olha, sou feliz, eu sou bem-aventurado. A Bíblia diz que eu sou uma pessoa bem-aventurada. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, né? E nem por querer ganhar fama a qualquer custo. Muitos querendo o sucesso, querendo a fama a qualquer custo, fazem diversas coisas que desagradam a Deus e é perseguido por isso, e a pessoa fala assim: "Ah, então eu sou bem-aventurado". Também não é isso. Mas o que então seria essa bem-aventurança? O que significa perseguidos por causa da justiça? É quando sofremos pela nossa justiça e não pelos nossos erros. É quando falamos a verdade, é como crendo na palavra de Deus e as pessoas nos perseguem. É quando a pessoa fala assim: você tem que viver a vida desse jeito. Aí você fala assim: não, a minha Bíblia manda eu viver dessa forma. A minha Bíblia diz isso, ela não diz aquilo. E aí as pessoas começam a te perseguir, falam assim, ah, então agora você é seguidor dessa Bíblia. Mas essa Bíblia, né, as pessoas dizem, essa Bíblia é um livro tão antiquado, tão antigo, para que você tem que ficar seguindo isso? E a pessoa começa a te perseguir. É essa bem-aventurança que Jesus está falando. É quando sofremos pelo nosso relacionamento com Cristo. É quando você fala assim, eu sou cristão. E a pessoa fala, nem cristão? Você podia ser ateu, você podia ser budista, você podia ser o que for, mas cristão não. É quando você chega lá na sua faculdade e fala assim, eu sou cristão, e as pessoas te olham de outra forma. É quando o professor fala assim, vocês precisam fazer isso, e aí você fala assim, professor, eu sou cristão, eu não acredito nisso aí que você está falando. E as pessoas começam a te olhar para outra forma, o professor começa a te olhar para outra forma, ele começa a te perseguir. É quando você está no seu lugar de trabalho e o seu chefe manda você mentir, manda você fazer algo que denigra a imagem de Deus e fala assim: eu não posso fazer isso porque eu sou cristão. Aí você sim começa a sofrer uma perseguição pelo seu chefe. É essa bem-aventurança que Jesus está dizendo. Quem que são esses perseguidos, né? Os perseguidos são os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. Olha para você ver, somente é perseguido quem é aquele que provou as outras bem-aventuranças. Quem é pobre de espírito, quem entende que o pecado, né, é algo que afeta o coração de Deus e chora por esse pecado. É aquela pessoa que é mansa, não simplesmente por ser mansa, mas por deixar ser moldado por Deus, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que busca a Deus de uma forma maior, de uma forma mais abrangente, aquele que é misericordioso, que olha pela carência daquela outra pessoa que está passando, por sofrimento daquela outra pessoa e se coloca no lugar daquela pessoa, aquele que é puro de coração, que não se contamina com esse mundo, e aquele que é pacificadores, que é bem com Deus, é bem consigo próprio e é bem com o outro. Então é uma completude essas bem-aventuranças. Se a gente for olhar assim, desde a primeira bem-aventurança que a gente viu sobre os pobres de espírito, é uma sequência. Você não consegue chorar pelo pecado se você não entender que você é um pecador, se você não entender que você carece da glória de Deus. E assim por diante. A bem-aventurança um vai
é como se fosse uma escada. O primeiro degrau da escada, como vimos, é pobres em espírito. A última escada é perseguidos. Então, para você ser perseguido, você tem que ter toda a outra. Então, não é simplesmente você ser perseguido, você sofrer por algum mal que você fez, né? Como eu falei aí, né, que a cada bem-aventurança é necessário que tenha a bem-aventurança anterior. Então, não é tão simples assim. Como funciona essa perseguição? Essa perseguição pode funcionar de duas formas. Através da violência, né? Armas, agressões. A gente vê muito isso na igreja perseguida, né? A igreja que lá do Oriente Médio, né? Principalmente, que é uma igreja perseguida, que eles falam que são cristãos e são mortos por causa disso, são agredidos por causa disso. E também a perseguição através de palavras. Aqui a gente não tem essa perseguição através da violência, mas tem através das palavras. Quem jura mentira, calúnias, a pessoa fala mentira sobre nós, a pessoa fala calúnia sobre a gente, né? Fala mal da gente, usa essas palavras para defamar, né, o nosso caráter, a nossa intimidade com Cristo. A forma que devemos enfrentar a perseguição. Primeira forma, com uma profunda alegria, não pelo prazer do sofrimento, mas pelo significado dessa perseguição e pelas recompensas dela decorrentes. Quando a gente tem os olhos em Cristo, quando a gente tem os olhos voltados para aquilo que iremos receber no nosso futuro, a gente vai sofrer perseguição com alegria, não por causa do sofrimento, mas porque a gente olha para o alvo e fala assim: tem algo muito melhor que está me esperando, com uma paciência triunfadora, sempre confiando que Deus está no controle, mesmo quando o mal parece triunfar. Às vezes a gente olha assim, nota tá tudo dando errado, né? Não tá nada dando certo, estou sendo perseguido, tá tudo desmoronando para o meu lado. Mas a gente tem que ter uma paciência triunfadora, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando parece tudo errado, mesmo quando parece que o mal está triunfando, com também profundo discernimento espiritual, sabendo que a perseguição distingue o verdadeiro cristão do falso. Somente um verdadeiro cristão consegue sofrer uma perseguição. O cristão falso, ele não vai sofrer perseguição. Aquele que ainda não foi transformado pelo caráter de Deus, a partir do momento que ele for perseguido, ele vai sair fora, ele vai desistir, ele vai abandonar o barco. As recompensas divinas aos perseguidos por causa da justiça, a posse de um reino glorioso e a certeza que a recompensa final não é nessa vida, né? Paulo fala assim que se a nossa alegria, se a nossa esperança é somente nessa vida, nós somos mais dignos de misericórdia. Por quê? Que a nossa recompensa, o nosso olhar não tem que estar nas coisas desse mundo, mas nas coisas eternas, na nossa recompensa final. Não se esqueça, pessoal, siga nossas redes sociais, né? Curta se você gostou, dá um like aí nesse vídeo e se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe muito vocês. Voltamos aí na próxima semana aí, continuando sobre o Sermão do Monte e hoje finalizamos aí essa parte das bem-aventuranças. Que Deus abençoe.